e as suas misericórdias duras para sempre, né? Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, mais uma vez, poder estarmos aqui para levar adiante aquilo que o Senhor tem designado a nós, como homens de Deus, como servo de Deus, para transmitir a mensagem, a palavra do Senhor, e para isso me coloco aqui na dispensação do Senhor. Amém? Eu quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, para a glória de Deus. Eclesiastes, capítulo 7. Versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. E leremos a parte A, tão somente para a glória de Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, parte A. O texto sagrado nos diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Salomão nos conclama a perseverarmos nos propósitos ditados por Deus, e isso requer desafios. E nesta palavra, então, deixo o título desta mensagem: perseverando até o fim. Na vida há autorias, propósitos, projetos e execuções do início ao fim. Então, nisso nós podemos dizer que, assim como o Senhor Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nele nós devemos confiar tudo aquilo que nós temos como propósitos mediante aquilo que o Senhor tem prometido a nós, como bênçãos e como vitória. No livro de Gênesis, provê um alicerce essencial para o restante do Pentateuco e para toda a revelação bíblica subsequente. Gênesis foi escrito de conformidade com o propósito de Deus, a fim de dar ao seu povo, segundo o concerto, tanto do Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação, da raça humana, da queda, da morte, do julgamento, do concerto e da promessa da redenção através do descendente de Abraão, a saber, Jesus Cristo. Gênesis nos traz grandes revelações, e eu vos convido a ler, a abrir a vossa Bíblia em Gênesis, do capítulo 1, para a glória de Deus. Gênesis, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao 6, para entendermos melhor aquilo que o Senhor tem para nós como mensagem para essa noite, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão, e haja separação entre águas e águas. De forma que, no primeiro dia, Deus criou a luz.
No segundo dia, o firmamento. No terceiro dia, a terra seca. No quarto dia, os luzeiros. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e o homem. E no sétimo dia, descansou, declarando boa a sua criação. Ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 17, a palavra de Deus nos traz a seguinte informação. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e ali pôs o homem que tinha formado. E o homem, ou seja, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, à vista para a boa comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro dessa terra, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Esse é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E formou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aqui então o Senhor nos fala a respeito da sua criação, do cuidado de Deus para com a sua criação, e uma forma carinhosa, assim podemos dizer, no contexto de agradar aquele a quem criou, criando ele à sua imagem e semelhança, e de um todo cuidado, específico, de forma que ainda plantou um jardim e o pôs ali para a sua morada. Então Deus plantou um jardim e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão era um mordomo no jardim e tinha por responsabilidade cuidar, cultivar e administrar o que Deus havia lhe confiado. Essa palavra mordomo, ela vem do latim majordomus, que significa literalmente maior da casa, referindo-se ao principal administrador ou responsável pelos afazeres da casa e, sobretudo, sobre os seus bens. A responsabilidade que Deus atribui a Adão é que ele tivesse o carinho, o cuidado todo especial naquilo que Deus havia criado. Isso nos traz a responsabilidade de termos os nossos olhos atentos e um coração direcionado naquilo que se propõe a fazer. Ao confiar Deus a Adão para criar, ou seja, para cuidar da sua criação, dar nomes aos animais, ou seja, ele estava sobre a criação de Deus e a ele foi confiado no cuidado para que houvesse ali o desenvolvimento daquilo que Deus propõe a partir dali. Então Deus estabeleceu governos desde o início da sua criação. Nessa mordomia de Deus, ali atribuída a Adão,
Então foi dado a ele essa responsabilidade, ou seja, de governar, de cuidar, de administrar aquilo que é de Deus. Então, assim como Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, Deus confiou ao homem a responsabilidade de trabalhar sob as diretrizes de Deus no cuidado da sua criação. Então, abaixo de Deus estava Adão no comando, né, dentro daquilo que Deus havia a ele ordenado para que fizesse. Então, Adão não tinha a necessidade de tomar suas decisões, né, sem a vontade permissiva, ou seja, sem a orientação de Deus dentro daquilo que ele havia planejado, havia arquitetado. Então, Deus dava a Adão as instruções necessárias para que esse trabalho fosse feito da melhor, né, forma possível. Então, havia ali um relacionamento harmonioso entre Deus e Adão. O relacionamento diário de Adão com Deus era de proximidade íntima, de conversas face a face, andando com Deus no jardim do Éden, todas as tardes, desfrutando de comunhão plena e sem restrições. A forma que Deus falava com Deus e ouvia da parte de Deus era de tamanha liberdade e harmonia no convívio, porque Deus fez o homem, fez Adão, a sua imagem e semelhança. Então, havia ali uma grande semelhança naquilo que Deus pensava e fazia. E dessa mesma forma, era transmitida a Adão para que fosse assim feito dentro, né, de uma normalidade de projetos arquitetados, né, por Deus. Então, a instrução de Deus para com Adão era diariamente, porque havia diálogo e havia entendimento, havia relacionamento, havia convívio, havia a presença de Deus todos os dias, né? Andava com Deus, ou seja, falava com Deus face a face. Então tinha instruções diretamente de Deus. Éden significa lugar de prazer ou delícias no hebraico. Então, Deus não colocou Adão num lugar qualquer. Deus colocou Adão em um lugar prazeroso para se viver. Deus colocou Adão no lugar de delícias, de prazeres, de vontades, de alegrias, de gozo. Então, Adão estava ali, né, nessa condição de viver de uma forma, né, que agradasse a Deus, que glorificasse a Deus, e para isso foi feito, para a sua glória. Adão foi feito para a glória de Deus. O homem foi feito para a glória de Deus. No tocante a esta palavra, vale a pena lembrar que Deus plantou também duas árvores no meio do jardim, né, que se destacam em importância especial. Então, Deus plantou ali uma gama, uma grande variedade de plantas frutíferas, né, que era para o seu sustento, tanto dele também para os animais, né, e podemos imaginar assim, essa grande variedade, né, e o prazer de Adão poder andar e contemplar a grandeza de Deus nos seus feitos ali e naquilo que era oferecido a ele para o seu sustento. Então Adão tinha tudo que ele precisava ali no jardim. A árvore da vida, que provavelmente tinha por fim impedir a morte física. Então, dessas duas árvores que vos falo, né, é a respeito da árvore da vida
e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, a árvore da vida, né, tem, provavelmente, né, a finalidade de impedir a morte física, ou seja, a vida eterna. A árvore da ciência do bem e do mal, provavelmente tinha a finalidade de testar a fé de Adão e sua obediência a Deus e a sua palavra. Então, nós vemos aqui que Adão estava ali diante de um grande desafio, mesmo sem saber as consequências, se isso não, ou seja, se ao não cumprir aquilo que Deus havia ordenado, mas ele estava ali diante de um grande desafio. Por quê? Ele estava na presença, próximo, ou seja, tinha acesso à árvore da vida, mas tinha acesso também a uma árvore que Deus havia proibido a ele, ou seja, havia dado a ele instruções para que desse fruto não comesse. Desde o marco inicial da história da raça humana, tem estado vinculada a Deus mediante a fé e obediência na sua palavra como a verdade absoluta. Então, Deus não é um Deus de engano, Deus não é Deus de mentira, Deus é um Deus da verdade. E Ele trouxe ali as instruções a Adão a respeito daquilo que era necessário que fizesse, ou seja, procedimentos conforme aquilo que Deus havia projetado para a continuação da raça humana, né, de forma que não houvesse ali pecado, ou seja, que não houvesse ali dano, né, para a sua vida e para o jardim. Adão foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência do bem e do mal. E esse risco de morte tinha de ser aceito por fé, tendo por base aquilo que Deus dissera, posto que Adão ainda não tinha presenciado a morte humana. Então, aquilo que Deus havia ordenado a Adão, ele tinha que obedecer pela fé. Ele tinha que acreditar no que Deus estava falando, porque ele não tinha experiências vividas, ao contrário do que nós estamos trazendo aqui a respeito da vida e da morte. Ele não tinha o conhecimento, ele não tinha a experiência da vivência na morte, somente em vida, ou seja, por vida. Mas ousou Adão e Eva desobedecer a Deus, pecaram contra Deus, e através do pecado foi quebrado esse relacionamento entre Deus e Adão. E a partir daí, Deus tira Adão e Eva do jardim e coloca querubins para o guardar. Então, quando Adão e Eva é tentado ali, eles cedem às falácias, eles cedem às vontades carnais e acaba por fazer a opção de desobedecer a Deus, aceitando aquilo que Deus havia dito: dessa não comerás, senão morrerá. Se era boa à vista, se de repentemente era chamativo por sua aparência ou por outras coisas, era necessário que ele tivesse tomado uma decisão, ou seja, trazendo isso para os dias de hoje, e muitas das vezes são ofertados a nós algo que parece ser bom, mas por trás dessas coisas há engano. Podemos dizer assim, como um certo engodo, iscas, para atrair aquilo que o seu predador queira que você seja atraído. Então, às vezes é bom ao ver
às vezes é bom a aparência daquilo que nos traz, mas por trás são situações que nos levam ao fracasso. Enveredaram então assim dessa maneira, acharam por bem aceitar aquilo que havia oferecido, mas desobedeceram uma ordem direta de Deus a respeito do que devia fazer. Pecaram. E ao pecar, então, Deus os tira do jardim e coloca ali anjos para a proteção do jardim. Por quê? Porque ali, pelo pecado, eles perderam a condição de ter uma vida continuada, ou seja, de uma vida eterna. E eles não poderiam, então, comer do fruto da vida, da árvore do fruto da vida, porque a partir dali se tornariam eternos. E eles estavam já contaminados pelo pecado. Então Deus coloca ali anjos para que eles não retornassem ao jardim, porque ali havia algo sagrado. E por esta palavra nós entendemos que o homem que está no pecado, ele tende-se a cada vez mais se distanciar de Deus, porque ele não pode tocar no que é sagrado. O que é sagrado é separado por Deus e para Deus. Em Gênesis, Perdão, igreja. Gênesis capítulo 3, versículo 24, para a glória de Deus. Convido-os a ler comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Obrigado. Aleluia. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eles foram expulsos, não podiam mais voltar a esse lugar harmonioso que Deus havia preparado para eles, por consequência do pecado. Então, após Adão ser lançado fora do jardim, ele perdeu a perfeita comunhão que tinha com Deus. E devido à queda de Adão e Eva, Satanás passou a ter influência neste mundo, referindo-se príncipe deste mundo. Podemos então dizer hoje que vivemos hoje sob influência maligna. Deus estabeleceu governos desde o início da sua criação e nos mostra de como é que nós devemos proceder a respeito destas coisas. Mas Deus tem projetos, Deus tem planos. Deus amou a raça humana de tal maneira que decidiu derrotar Satanás. E aí nós podemos perguntar, mas como? Como é que Deus estabelece, né, esse plano? Deus faz isso reconciliando o homem e o mundo com Ele, mediante a morte de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo pelas portas humanas, viveu como homem, se fez pecado, se fez maldição, pagou pelos nossos pecados, foi crucificado, foi morto na cruz, mas ressuscitou, está vivo, reina e reinará para todo sempre. Esse é o plano de redenção da parte de Deus para com o homem. Então, ao ver Deus, o fracasso do homem ali na sua criação, por desobediência, por não estar atento àquilo que Deus havia ordenado, então vê o homem em situações vexatórias, porque a partir que entrou o pecado
ali no homem, então trouxe ao homem humilhações, vergonha. Podemos imaginar quando Adão percebe do seu erro, da sua queda, a tristeza, tamanha tristeza que foi tomado o coração de Adão, ao ser retirado de um lugar que Deus havia para ele preparado, tão somente por desobediência, tão somente por querer aquilo que não era, que não foi feito e não foi designado, nem tão pouco orientado a participar de tais coisas. Nós vivemos hoje em um mundo, dentre as quais nós podemos dizer, de situações que traz ao nosso redor, como mensagem e outras situações, que nos faz com que nós nos apeguemos àquilo que o mundo oferece. Mas, assim como o texto diz hoje, que o mundo está no maligno, o mundo, quando nós falamos a esse respeito, nos traz a informação de que esse sistema maldoso que está aqui no mundo, que faz com que o povo de Deus se distancie de Deus, que vire as costas para Deus, permitem que as entradas dos nossos corpos sejam contaminadas pelas imundícias desse mundo, esquecendo do que é sagrado e apegando-se ao profano. Sabendo então que as consequências, elas estão aí, elas caminham a passos largos, a partir de um ato indevido, né, que é o pecado. Então as consequências vêm. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nesta mesma ainda palavra, Adão escolheu participar de um ato de desobediência, mesmo sabendo do que teria por consequência, porque Deus já havia falado com ele a respeito do que ia acontecer se ele desobedecesse o seu mandar. Então nós devemos andar em obediência à palavra de Deus, andarmos em obediência, buscando sempre a santidade. Então Jesus veio a esse mundo trazendo uma mensagem em João 14,6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda em João 14, versículo 1, nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Deus tem os seus planos, os seus projetos, e os seus planos, os seus projetos não são frustrados. Então, a partir da queda de Adão, a partir dali, das escolhas fracassadas de Adão e Eva, Deus traça planos de redenção para o homem. Por quê? Porque o amor do Senhor está acima de todas estas coisas. O amor do Senhor, ele supera todas essas coisas que o homem tem passado, principalmente nessa questão da vivência e das escolhas pecaminosas. O amor do Senhor, ele está sobre todas essas coisas e nos traz a mensagem de que Ele é o Senhor, o Redentor, o Salvador, é aquele que nos dá
a vida, né, a condição de vida para termos uma vida em abundância, como assim foi proposto no princípio. Mas, a partir daí agora, há um preço a ser pago. Mais uma vez, trazendo para nós, ao participarmos, ao aceitarmos uma vida pecaminosa, ou seja, viver uma vida de pecados, por escolhas, porque nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Nós sabemos aquilo que convém e aquilo que não convém. Mas mesmo assim, nós escolhemos, e as nossas escolhas, na maioria das vezes, contradizem aquilo que Deus prometeu a nós, ou seja, propôs a nós para termos uma vida em santidade. Nós escolhemos experimentarmos as coisas deste mundo, mesmo contradizendo aquilo que Deus, né, diz a nós para que façamos. Então, quando Deus nos dá oportunidades e escolhas, e de uma forma consciente, para que nós possamos viver de forma agradável a Deus. O que é viver de forma agradável a Deus? É fazendo aquilo que o Senhor tem prazer que façamos. Se nós escolhermos aquilo que o Senhor tem dito a nós, para que não seja feito, e nós fazemos ao contrário, desobedecemos e tem consequências. E é por isso que, na maioria das vezes, os nossos corações estão apertados, preocupados em situações questionadas ainda, né, por atos do passado. Mas o Senhor Jesus tem para nós uma mensagem de redenção, uma mensagem de boas novas, uma mensagem de uma vida nova, e isto é com Ele, é com Deus. Em Apocalipse capítulo 21, já estou finalizando, e eu quero convidar a minha esposa Rosilda a vir aqui à frente, que ela vai louvar um hino no final, né, glorificando a Deus. Amém? Já estamos finalizando para a glória de Deus. No Apocalipse capítulo 21, nos fala assim, do versículo 1 ao versículo 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, Deus dá aqui uma visão a João a respeito da nova Jerusalém, aquilo que Deus já havia prometido ali no Evangelho de João, capítulo 14, a respeito da nova morada. Ali ele já falava de uma cidade já sendo preparada para os seus, para os redimidos, para os que estão com Cristo, para aqueles que vivem em Cristo, para aqueles que vivem nas promessas de Deus, para aqueles que ainda têm esperança em Deus. Então Jesus aqui está dizendo que tem jeito, o preço já foi pago, na cruz do Calvário o Senhor pagou o preço, né, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, continua dizendo: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite.
e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós precisamos estar na convicção de que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Se há dúvida a respeito disso, nós precisamos buscar em Deus essa resposta. Eu quero compartilhar, amada igreja, algo que aconteceu comigo, direcionado a esse assunto. Houve uma época que a minha vida estava tão atribulada, tão difícil, nada dava certo, tudo conspirava contra mim. Comigo. Eu sinto que o meu nome não está mais escrito no livro da vida. E aquilo passou-se dias, e esta palavra constantemente vinha à minha mente, e descia para o coração, e os porquês da vida. Então eu perguntava para Deus, o que está acontecendo, Senhor? E aquele sentimento, ou seja, do meu nome, não estar mais no livro da vida. Aí um certo dia, eu trabalhava em hotelaria, especificamente no Calto Hotel. Hoje está fechado, mas é um hotel de categoria aqui em Brasília, a maioria deve conhecer. Então estou citando porque não tem problema nenhum a respeito disso. E então, de repente, eu andando pelos corredores do hotel, e aí veio novamente essa preocupação, o meu nome não está mais no livro da vida. E aí, de repente, eu passo pelo restaurante, e aí um senhor que estava lá, tomando o seu café da manhã, aí ele me chama, eu preciso falar contigo. Aí fui atrás para saber, era um pastor da Assembleia de Deus lá do Pará. Nunca tinha visto na vida. Estou falando da Assembleia de Deus, mas podia ser de uma outra denominação. E aí me falaram, não, é pastor, e ele está aqui num congresso aqui em Brasília. Eu falei, muito bem. E aí quando me aproximo dele, né, querendo saber o que ele queria falar comigo, aí eu falei assim, não, aqui não, lá no meu quarto. Tá bom. Fiquei por ali esperando. Aí quando ele sobe para o seu apartamento, aí eu vou atrás. Quando ele entra no apartamento, eu entro também. Aí, quando eu fui dirigir a palavra, eu falei assim, pode parar. Eu só quero te dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, o que eu quero dizer para nós aqui nessa noite? Que Deus é o Deus do extraordinário. Deus é Deus que coloca as coisas no prumo, que organiza, que coloca as coisas em ordem. Se as nossas vidas estão, assim, de repentemente, de uma forma desordenada, desalinhada, eu quero dizer a você nessa noite que Deus pode organizar. Deus restaurou a vida do homem caído, do homem que optou pelo pecado, mas Deus não poupou nem a vida do seu filho, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Louvaremos então ao Senhor com o hino para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Como é muito bom estar aqui na presença do Senhor, né? A gente
tem que colocar em primeiro lugar Deus em nossas vidas, né? Tirando toda a tristeza, toda a perca, né? Tenho meditado muito a Deus sobre a morte da minha irmã e eu sempre falo, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Aí Ele me convidou para estar louvando esse hino. Eu acho que ele é antigo. Os que gostam de hinos antigos vão conhecer. Quem conhece, por favor, me ajude no coro. Por favor, vamos ficar de pé, amados. Vamos engrandecer o Senhor. Porque nós estamos aqui só para isso. Para agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Não interessa o que aconteceu. Ele está contigo sempre, amém? Pode soltar, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparada para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna ele nos concedeu. Oh, aleluia! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. Não haverá mais noite ali. Não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Ao Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Os céus e a terra, aleluia, será tomada pela glória de Deus. Aleluia. Quando o povo de Deus louva, aleluia, a glória de Deus, aleluia, sobe e desce e enche a terra da sua glória. E então o povo, aleluia, dirão: só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor dá vitória. Esta igreja, aleluia, há de louvar, de engrandecer o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, aleluia. O grupo de louvor pode tomar o seu lugar para finalizarmos com oração para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje, dia da Bíblia, né, pastora? Pastor Ronaldo, dia da Bíblia. Um livro que é extraordinariamente valioso, valoroso, e que ainda poucos têm no coração esse sentimento de gratidão ao que Deus deixou para nós, como instrução, né? Mas nós que temos acesso a esta palavra bendita, e de uma forma de gratidão que temos em nossos corações, vamos carregar sempre com louvor. Amém? Eu vos convido a todos agora, ao som aqui desse grupo abençoado, grupo de louvor, a orar por nós, pelas nossas famílias, pela nossa casa, pela igreja, até mesmo pelos governos, uns que têm negado a palavra, outros que têm se apegado à palavra, outros que vivem os seus interesses. Mas nós sabemos que nós também temos a responsabilidade do governo na mordomia cristã. Essa mordomia cristã, ela nos ensina a vivermos em conformidade com a palavra. Sem a palavra não há entendimento. Sem a palavra não há discernimento. Sem a palavra não há posições. Sem a palavra não há conversões. Sem a palavra não há quebrantamento. E o Senhor está aqui nessa noite para nos instruirmos a respeito de tudo, para guiar os nossos passos, para trazer luz às nossas mentes, para nos ensinar e nos capacitar, para andarmos segundo a Tua vontade, assim como Adão andou com Deus, outros homens andaram com Deus, nós também podemos andar. Nós podemos sentir a presença de Deus, nós podemos falar e ouvir Deus. Quando nós falamos, o Senhor nos escuta. E quando Ele fala conosco, Ele nos dá entendimento, pelo poder do Espírito.
E então por que andamos ansiosos? Porque nos falta fé. Porque nós vivemos ainda arbitrário aquilo que o Senhor ordenou a nós. Porque não crê. O Senhor é real. E Ele está aqui. Os nossos corações precisam ser cheios. Os nossos corações precisam queimar pela palavra de Deus. É pela palavra que nós temos arrependimento. E pelo arrependimento, quebrantamento. E corações quebrantados têm acesso ao Pai. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, Senhor. Traz a nós, Senhor, entendimento, discernimento de tudo aquilo que o Senhor propôs a nós, para que nós possamos acessar e caminhar diligentemente segundo o Teu propósito. Não de forma errada, Senhor, mas de forma assertiva. De forma, Senhor, que possamos entender cada vez mais e mais o Seu propósito para conosco, para com a Tua igreja. Senhor, estende a Tua mão sobre nós. Estende a Tua mão sobre a igreja. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Abençoa seus vizinhos da direita, da esquerda. Abençoa, Senhor amado Pai querido, os vizinhos da retaguarda, os da frente. Abençoa Vicente Pires, Senhor. Abençoa Brasília. Abençoa o Brasil. Abençoa as nações. Estende a Tua mão, Senhor. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Repreende todo poder maligno. E faz com que o Teu povo, Senhor, Te adore. E faz com que o povo, Senhor amado, Pai querido, glorifique o nome do Senhor com grande alegria em vossos corações. Faz-nos andar segundo a Tua vontade, ó Deus, trazendo a nós alegrias de estar na Tua presença. Assim oramos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Eu não sei se há ainda compromisso no final do culto. Parece que alguém falou de entrega de certificado, se não me engano, o nosso amado irmão Léo, algo assim, concernente à festividade passada, não sei. Mas há aniversariantes também aqui nessa noite. Delma e pastora Gisele. Pode vir aqui à frente, nossa amada irmã Delma e pastora Gisele. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém?
Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente nossas amadas irmãs. E a igreja está esperando para dar um abraço. Cada um aí, ó. Para lhes dar um abraço, né? Lhe parabenizando por esse grande dia, né? É bom, né? É bom um novo ciclo, né? E estando bem com a vida, estando de bem com Deus, né? Amém? Nada melhor do que isso, né? Amém? Cristiane? Então, parabéns para ela também. Parabéns desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus na terra. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor e nos leve para os nossos lares na santa e gloriosa proteção do Senhor. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de bênção, de vitória. E não saia sem receber o abraço do pastor Ronaldo.